Efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é um efeito psicológico em que a pessoa acredita que ela tem mais habilidades e conhecimentos do que ela realmente tem. É o típico de pessoa que não sabe nada com profundidade, mas ela acredita que sabe tudo. Por exemplo, o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem todo um histórico meio confuso, né? Ele já foi astrólogo, já foi muçulmano, já passou pelo hospício 2 vezes, né? E o Olavo não concluiu os estudos. Ele nunca sequer chegou a se formar em filosofia. Na verdade, eu acho que o Olavo nem sabe direito o que é filosofia. Porque para ele filosofia é só sair falando besteira ou fazer uma leitura própria da realidade. E mesmo assim o Olavo acreditava que era um gênio brilhante. Ele até dizia assim, né? Ah, porra, meu, fulano não tem capacidade intelectual para debater comigo, meu. Que era na verdade só uma fuga, né? Uma desculpa para não debater com outra pessoa. Mas na verdade o Olavo não tinha conhecimento bastante de nada. O Olavo, por exemplo, chegava a falar absurdos, como por exemplo, cigarro não faz mal para a saúde. O Olavo dizia que vacinas matam. O Olavo falou uma vez que não tinha certeza sobre o formato da Terra. Falou que quem escreveu as músicas do Beatles foi um marxista. Aliás, que marxista bom, hein, para ter composto aquelas belas canções dos Beatles, né? E mesmo assim, o Olavo convenceu milhões de pessoas que ele era um professor e ainda assim ele vendia um curso. Porque a psicologia explica, através desse efeito Dunning-Kruger, que essas pessoas, por elas terem tão certeza das coisas, são tão cheias de si, que elas transmitem confiança. Porque elas falam com tanta convicção as coisas, fingindo que sabem tudo, então elas têm um poder de convencimento e persuasão maior. Que é ao contrário de quem realmente estuda. Quem realmente estuda, às vezes fica com tanto medo de falar alguma coisa errada, errar uma palavrinha ou outra, que a pessoa não transmite segurança. Então, é exatamente o oposto. Pessoas que têm menos conhecimento, elas têm muitas vezes uma projeção maior do que uma pessoa que tem mais conhecimento. E isso, pessoal, sempre teve na sociedade. Só que o problema é quando a mídia começa a dar espaço para essas pessoas. No caso do Olavo, foi o Pedro Bial, que levou ele num programa para entrevistá-lo, aí que ele começou a ganhar notoriedade, ser conhecido. Tanto que antes de morrer, o Olavo tinha até cursos que ele vendia. As pessoas pagam para aprender com alguém que não sabe nada. Por incrível que pareça, mas ele tem aquela imagem de intelectual, óculos, estante cheia de livros atrás, charuto na boca. Porra, meu, esses comunistas querem dominar o mundo, meu. Se a gente não fizer nada, meu, eles vão acabar com a sociedade e com a família, meu. É assim que funciona. No YouTube tem alguns canais que são assim também, né? Por exemplo, tem um canal aí que eu não vou citar o nome, mas esse canal cismou que o nazismo era de esquerda. Fez um videozinho falando lá, citando frases fora do contexto, como por exemplo, de um historiador que falou que nazismo e socialismo eram os gêmeos heterozigotos. Ele achou que era o mesmo, sendo que a palavra hétero é o oposto. Como por exemplo, heterossexual. Aí essa pessoa levou um pau da Nilce do Leon, e aí depois essa pessoa tentou usar como argumento a música, para provar que o nazismo seria de esquerda, sendo que esquerda e direita são aspectos políticos bem definidos, né? Mas a música talvez prove, né, que o nazismo seria de esquerda. O mesmo acontece com o Olavo. O Olavo uma vez tentou refutar Einstein com a filosofia. Ele achava que Einstein estava errado, porque filosoficamente os marxistas, os comunistas, não sei o quê. Gente, se alguém quer refutar o Albert Einstein, pode refutar. Como nós falamos sempre para vocês, a ciência não é a dona da verdade. Uma verdade científica, vamos chamar assim, ela pode ser quebrada se surgir uma nova evidência científica. Por exemplo, na época que eu estudava na escola, a menor distância entre 2 pontos era uma linha reta. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Às vezes a menor distância entre 2 pontos é uma linha curva, como por exemplo no planeta Terra. Se você for de Nova York para Londres, é melhor você fazer um voo curvo, você vai encurtar bastante a viagem, por causa da barriga da Terra. Então você pode sim refutar um cientista, com ciência, não com filosofia. Filosofia é abstrato, filosofia não é dados. Então eu não posso chegar, por exemplo, para um matemático que nem Einstein, que tinha uma lousa cheia de cálculos e números e equações, e querer refutar tudo aquilo com filosofia. Querem refutar Einstein? Pega um cálculo dele, recalcula e vê aonde exatamente ele pode ter errado. Simples. Mas esse é o efeito Dunning-Kruger, onde pessoas que não têm conhecimento acham que têm mais conhecimento do que imaginam, coisas que não são nem da área delas, e elas acabam convencendo os outros disso. Isso é muito comum, pessoal, também nas religiões, tá? Nas religiões acontece o seguinte, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre você ler a Bíblia e você fazer um estudo mais profundo da Bíblia, como eu faço aqui no canal, pegando vários livros, vários versículos, mostrando hebraico, grego, destrinchando, etc, etc, etc. Então uma pessoa, geralmente hoje em dia, que quer ser pastor, ele não precisa passar por esse trabalho todo.
Geralmente ele faz um curso dentro da própria denominação. Esse curso pode ser de 6 meses, 1 ano ou até 1 ano e meio, dependendo da denominação. Esse curso vai ser confessional. O que é confessional? Vai ter todo o viés daquela denominação em cima do curso. Então ele não precisa saber nada de exegese, hermenêutica, teologia, tudo isso que a gente faz aqui no canal ele não precisa saber. É só ele chegar lá com aquele pouco e raso conhecimento que ele tem, falar bem confiante, né, que eu falei para vocês, é parte do efeito Dunning-Kruger, que ele vai conhecer ele vai convencer, todo mundo que ele sabe mais do que aquele cara que estudou. Isso acontece periodicamente no meu canal. Esse dia um rapaz veio aqui me xingar, falou que eu deveria debater com o Rodrigo Silva. Vai no chat debater com o Rodrigo Silva, num desses podcasts. Eu digo, oxe, claro que eu vou. Meu contato está aqui na descrição. Se alguém quiser me convidar para um podcast, eu vou na hora. Pode ser Rodrigo Silva, Caio Fábio, Iago Martins, vou na hora. Agora, a questão é o seguinte, pelo fato do Rodrigo Silva falar as coisas com confiança, ele transmite uma aura de que tem um conhecimento maior do que realmente ele tem. Agora, olha as pérolas que o Rodrigo Silva já falou, que tem uma árvore da vida em outros planetas, nós sabemos pela ciência que não tem. Ele falou que o diabo carregou Jesus no colo, a Bíblia não diz nada disso. Falou que Lúcifer tocava música lá no céu. Falou que o diabo é o dono da terra, dentre outras coisas. Cadê a base bíblica para essas coisas? Não tem. Mas a pessoa fala com tanta confiança que dá a impressão que tem. Só lembrando que eu não tenho nada contra o Rodrigo Silva, tá, pessoal? Eu só discordo de alguns pontos dele na teologia, tá? Até porque dizem que ele é uma pessoa muito legal como pessoa, tá? Mas em teologia eu tenho essas discordâncias. O mesmo vale para o Caio Fábio. Entendeu? Mas essas pessoas, por falarem assim com confiança, elas transmitem mais confiança do que uma pessoa que tem mais estudo, por exemplo. Então esse é o chamado efeito Dunning-Kruger. Isso vale para a maioria dos pastores evangélicos do Brasil. O pastor chega lá no púlpito, ele pega a Bíblia, ele lê passagens que ele não faz a menor exegese do que ele está falando, até porque são passagens já pontuais, e eles convencem milhares de pessoas, milhares de fiéis que estão ali na igreja, de que ele tem um grande conhecimento, talvez dado até pelo próprio Deus. Abram suas Bíblias aí, Malaquias 3:10. O que o Senhor está dizendo, irmãos? O que o Senhor está dizendo? Provai-me nisso, provai-me nisso. Então você tem que provar o Senhor, irmão. Simples, convence milhares de pessoas. Então, pessoal, esse efeito que já é muito conhecido da psicologia, ele é perigoso na modernidade por causa das redes sociais. Porque esse tipo de pessoa sempre existia, mas só que elas não tinham tanto palco, não tinham tanto espaço. Só o Olavo, que eu falei que foi lá no Pedro Bial, e atualmente tem alguns programas, né, que levam pessoas aí só para desinformar. Só que hoje em dia, com o mundo moderno e com a internet, surgiu um outro tipo de mídia, que é a internet, como esse YouTube aqui que eu estou falando com vocês. Então, com o YouTube, qualquer pessoa pode abrir um canal de qualquer assunto e falar qualquer coisa, por mais absurdamente errada que esteja, que essa pessoa vai ter um certo grau de convencimento, um certo grau de persuasão para convencer as pessoas. Como, por exemplo, a Terra é plana, vacinas mata, o acelerador de partículas é um portal para invocar demônios, Chemtrail são aviões que querem exterminar a população global. Quer ver o que mais que eles falam? Vacina é o chip da besta, é a marca da besta. Quer ver o que mais, as bobagens que eles falam? O HAARP pode mudar o clima da Terra. São só bobagens e teoria de conspiração. Mas as pessoas que pregam isso, elas falam com uma certa confiança que transmite uma persuasão maior, um grau de convencimento maior. Esse é o chamado efeito Dunning-Kruger. E como que vai combater isso? Não tem como. A pessoa que tem que ter um certo discernimento daquilo que ela absorve. Porque você pode absorver tanto coisas boas quanto coisas ruins na internet. Então, se a pessoa não tiver um certo discernimento, sabe, senso crítico, para perceber se aquilo que ela está vendo no YouTube é uma coisa boa ou não, ela vai acabar absorvendo um monte de bobagens por aí, como já tem acontecido no Brasil. Alguns anos atrás saiu uma pesquisa, né, segundo a Folha, que já tinha 11 milhões de terraplanistas no Brasil, isso antes da pandemia. Hoje eu chutaria que deve ter o quê? Uns 20 milhões? Tudo por causa dessas pessoas, que têm menos conhecimento do que elas acreditam que têm, mas elas têm uma incrível habilidade de transmitir esse não conhecimento através da sua oratória, da forma confiante com que elas falam. São persuasivas. Infelizmente, isso ainda vai durar um bom tempo. Por isso que eu digo, tenham senso crítico. Porque senão vocês vão absorver um monte de bobagem por aí que não é verdade. Tá bom? Tá aí, pessoal, só mais um videozinho, tá? Eu ainda estou trabalhando no projeto lá do outro canal. Eu fiz até um vídeo explicando, na hora que eu decidi criar, eu vou explicar para vocês o porquê, que são dois motivos diferentes, tá? Eu vou juntar a fome com a vontade de comer, tá bom? E quem gostou desse vídeo, dá um like, comenta aí o que vocês acharam, isso ajuda a aumentar a atividade, engajamento, ativa o sininho do canal, né? Vocês sabem como tá o YouTube, tá bom? E obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.